Bom dia, senhor presidente, deputado Zezinho Albuquerque, bom dia, deputado Dedé Teixeira, Cineval Roque, deputado Sérgio Aguiar, deputado Duquinha, deputado Leonardo Pinheiro, que se encontram neste plenário. Bom dia aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, aos ouvintes da FM Assembleia, a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, eu tive a oportunidade na semana passada de abordar um pouco em relação à situação em que o Brasil vive do ponto de vista econômico e político. E, com base na opinião de uma revista que é exatamente a porta-voz do mercado, e nela muitos dos que aqui falam, baseado exatamente na sua análise, e essa análise sempre é contrária aos interesses e à realidade que vive o Brasil. E aqui nós temos muitos especialistas da mídia brasileira que terminam sendo, na prática, especialistas de coisa nenhuma. Eles profetizam uma inflação sem controle, eles profetizam um desemprego no país, um produto interno bruto que não cresce. Enfim, terminam apresentando uma tragédia para tentar influenciar a cabeça, a opinião pública do nosso povo. E nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou 2 dados que devem ser, com certeza, devem ter apavorado estes urubólogos da mídia. Eles apontam que a renda média do assalariado brasileiro subiu 1,7% em agosto e que a taxa de desemprego caiu para 5,3%, um dos mais baixos da história recente do país. Se a economia nativa continuar produzindo estes números positivos, apesar da grave crise que atinge o capitalismo no mundo, os pessimistas de plantão da chamada grande imprensa é que poderão perder os seus empregos. Eles só falam negativamente da nossa realidade. Segundo o IBGE, o chamado mercado de trabalho mostrou-se imune em agosto aos cenários de desaceleração da economia mundial. A taxa de emprego ficou em 5,3%, abaixo dos 5,6% de julho, que também já havia recuado em relação a 6% do mês de junho. Ainda de acordo com o Instituto, o número de pessoas ocupadas cresceu 0,4% em agosto, na comparação com julho, atingindo 23,2 milhões de trabalhadores nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Em relação a agosto de 2012, a alta foi de 1,2%, ou seja, 274 mil pessoas a mais empregadas. De julho para agosto, os setores que mais tiveram aumento da ocupação foram a construção civil, com 2,2%, e saúde, educação e administração pública, com 1,5%. Já a indústria fechou vagas, com perda de 39 mil postos. O emprego com carteira assinada cresceu 0,9% e o informal teve queda de 0,2% sobre julho. No que se refere aos rendimentos médios dos trabalhadores, o IBGE afirma que houve uma inversão na trajetória de queda verificada de julho, de 0,9%. Em agosto, a renda subiu 1,7% em relação
a agosto de 2012, essa elevação foi de 1,3%. Para desacreditar ainda mais as previsões destes urubólogos da economia, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, aumentou na semana passada sua previsão do Produto Interno Bruto, de 2% para 2,4% em 2013. O informe conjuntural da entidade também baixou sua estimativa da inflação, que baixou de 6% para 5,8% neste ano. Baseada nestes números, a CNI prevê que a taxa média real de juros será de 1,9%, inferior à registrada no ano passado, quando chegou a 3,1%, relata a Agência Brasil. Como se observa, não está fácil a vida destes urubólogos da mídia. As suas previsões pessimistas têm objetivos econômicos e políticos. Servem aos interesses do capital rentista, que aposta no terrorismo para especular o mercado financeiro. Alguns analistas do mercado, entre aspas, que são mais seus porta-vozes, que congestionam as emissoras da TV e as colunas dos jornais, inclusive ganham grana dessa agiotagem. Já do ponto de vista político, as previsões alarmistas procuram desgastar o governo atual e servir de palanque para a oposição neoliberal. Portanto, os dados do IBGE atrapalham os sonhos destes que fazem essas análises fora da realidade. Um outro assunto, presidente, que ontem foi matéria até da Globo, diz respeito ao propinoduto que está sendo alvo de investigação os governos paulistas desde 98, com Mário Covas, com José Serra, com Alckmin, com Fleury, que passaram todo esse período drenando propina retirada das empresas que formaram cartel para alimentar os tucanos paulistas e os tucanos nas campanhas eleitorais do nosso país. E o melhor dizendo, o candidato dos tucanos, o senhor Aécio Neves, que tem se apresentado, o deles, ainda bem que não é também não é candidato de vossas excelências. O candidato tucano, Aécio Neves, ele tem dito na televisão que tem chamado as pessoas para conversar, com um olhar direto. Vamos conversar, olho no olho, sobre a situação do nosso Brasil. E eu peguei aqui um artigo do Renato Rovai, no seu blog, muito interessante, que elenca alguns pontos que convidaria o senhor Aécio Neves para uma conversa. O primeiro, ele queria tratar sobre a privataria tucana no período do Fernando Henrique e o custo delas para o Brasil. O que significou este programa de privatização, para o consumidor brasileiro, para a economia brasileira? Como se comportam as tarifas dos serviços concessionários concedidos através de privatização, no caso da energia, da telefonia, e quanto o Brasil deixou de ganhar em função disso. Era um assunto interessante para ser discutido. Um outro é o mensalão mineiro. Todos nós sabemos que agora, recentemente, teve um mensaleiro mineiro, que eles foram os precursores desse mecanismo, operado pelo homem da publicidade. O nome dele? O mensalão mineiro já foi agora condenado a 11 anos por conta disso. E vai pegar, com certeza, o Azevedo, que hoje é deputado federal.
o suposto desvio de recursos da saúde do governo de Minas. Há uma estimativa de 4,3 bilhões de reais da saúde de Minas durante os governos do senhor Aécio Neves. É um outro assunto interessante para ser discutido. A investigação do cartel de metrô do governo de São Paulo é um outro assunto que merece olho no olho, direto com o senhor Aécio Neves e os tucanos para serem debatidos. Os motivos que levaram o tucanato a ser contra o Bolsa Família, entrar na justiça contrário ao programa Bolsa Família no início do governo Lula. O silêncio da mídia mineira em relação ao governo de Minas, denunciado como censura econômica por vários jornalistas e movimentos sociais. Os motivos que levaram a rejeitar, a usar o bafômetro no Rio de Janeiro. O senador Aécio Neves, flagrado numa blitz, parado, se negou a fazer o teste do bafômetro, talvez porque estivesse com níveis de álcool bastante elevados. Qual a sua real opinião, senador Aécio, sobre os ex-governadores Zé Serra? Dizem que, perguntamos se é verdade, se os dois têm dossiês que se atacam entre si em relação às suas vidas. Estes 10 pontos que foram aqui elencados são elementos importantes para passarmos a ter um debate, tendo em vista a realidade que vive o Brasil e tendo em vista a sua pretensão de assumir o Brasil. Nós sabemos que o Brasil, as ruas, em junho, teve uma opinião muito forte de que nós deveremos ter mais Estado, porque a população, quando vai à rua e está reivindicando uma melhoria na nossa saúde pública, para que haja uma maior e uma melhor intervenção na questão da segurança, quando fala da intervenção na mobilidade urbana, quando fala em mais recursos para a educação, a população está pedindo mais Estado. A população está pedindo mais intervenção do Estado para poder alcançar os serviços que lhes são negados ou apresentados de forma não satisfatória. Portanto, este debate de Estado mínimo, de redução da intervenção do Estado, qual os tucanos defendem, esse pensamento defende, de retirada de direitos trabalhistas, dos direitos sociais, ele contraria aquilo que o povo deseja e quer alcançar. Uma maior intervenção do Estado para alcançar os serviços que lhes são insatisfatoriamente apresentados. Portanto, eu queria, nesses dois temas, colocar que o debate está se dando, começando, e é importante que nós tenhamos um pensamento muito concreto em relação ao que nós queremos e desejamos para o Brasil. O nosso partido defende uma unidade destas forças que se juntaram desde 2002 e que agregaram outras, e que fez com que o Brasil mudasse de rumo e avançasse em muitas mudanças. E precisamos fazer isso alcançar muito mais do que o que agora estamos obtendo. Muito obrigado, senhor presidente.